Salão de beleza, salto alto e uma agenda lotada de compromissos. Falando assim, parece que estamos falando do dia a dia de uma pessoa adulta. Mas não, isso faz parte da rotina de algumas crianças também. O problema é que, com isso, deixam de vivenciar a infância verdadeira e traz consequências negativas no desenvolvimento. Vamos entender, então, um pouco mais sobre esse tema? Para isso, a psicóloga infantil Ana Carolina Arantes já está aqui com a gente no estúdio para bater esse papo. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Para a gente começar, então, uma das formas mais comuns de adultização são as roupas. E aqui a gente nem está falando necessariamente de erotizar essa criança, já que vamos falar disso mais para frente no nosso bate-papo. De vestir essas crianças como mini adultos. Quais que podem ser os impactos dessa vestimenta que a princípio parece que não vai ter problema, mas que a gente precisa de problematizar sim, né? Sim, é importante a gente ter essa consciência, né? É tão naturalizado a conduta da gente tratar as crianças como mini adultos, e a gente até valoriza, olha que bonitinho, ele fala como adulto, ele está vestido como adulto, ela está de salto alto. É tão naturalizado que é importante a gente trazer esse tema para tentar trazer as crianças para o trilho, né, da infância novamente. E a vertente da roupa é uma das categorias que a gente precisa pensar. Tem estudos que mostram que as crianças, quando se vestem como adulto, elas tendem a se comportar com um comportamento mais sexualizado do adulto. Então, quando a criança está fazendo unha, ela já mostra a unha, né? Quando ela está de salto alto, ela já cruza a perninha. Então, a gente traz a criança para um mundo que deveria ser um mundo de experiência, de se sujar, de vivenciar todas as dimensões ali das explorações infantis para ela se desenvolver motoramente, socialmente com os coleguinhas. A gente tira dela essa oportunidade de vivenciar essa fase para viver uma fase que ela não está preparada psicologicamente, né? Não teve a base que ela precisaria ter na infância. Sem contar também o fato de que muitas vezes essas roupas que são feitas para parecer roupas de adulto não permitem que a criança viva o lúdico, né? Não brinque, não se movimente, né? Exatamente. Elas não são feitas para isso. Então... O tecido não permite a elasticidade do movimento para que ela brinque com exatamente. Mesmo que a criança queira brincar, às vezes ela não consegue porque a roupa impede, né? Um vestido, né? Num brinquedo daqueles de túnel, né? Exato. Como que a criança vai ter a motricidade ali desenvolvida com a mobilidade, né? Impedida pela roupa. Com certeza. Bem lembrado. E outro comportamento que às vezes é muito naturalizado é o das crianças brincarem de namorar, né? Ah, tem um amiguinho, uma amiguinha, fala que é namoradinho, fala pra dar selinho, né? Por incentivo dos próprios adultos, né? E por isso existe até a campanha Criança Não Namora, que visa conscientizar sobre os perigos disso. Então explica pra gente por que criança não namora e quais podem ser as consequências de estimular isso antes da hora. Ótima pergunta. A gente sabe, né, que culturalmente, até alguns pais mesmo dão esse selinho na criança. E o que é importante a gente pensar? O cérebro da criança funciona por categorias. Então, ser adulto é isso, ser criança é isso, tem vários tipos de copos, então ela vai categorizando as coisas. Quando a gente coloca isso num mundo do adulto, né, o beijo, a gente está numa cultura ocidental, onde que a gente vê beijo na novela, em casa, né, nos relacionamentos afetivos. Então, quando a gente coloca essa naturalização do beijo, a gente até expõe a criança a uma maior vulnerabilidade de abuso. Por quê? A gente precisa ensinar tantas categorias para ela, e aí quando a gente ensina, olha, o beijo, as partes íntimas, são partes, né, que são só sua, que as pessoas, a gente já ensina, para limpar as suas genitálias, só os seus pais, os seus responsáveis que vão poder fazer isso. Aí a gente vai ter que ensinar mais uma coisa. Olha, beijar pode, mas beijar essa pessoa pode, a outra não pode. Então é um fator de proteção, a gente não incentivar beijo, não incentivar essa inversão aí do namoro, que é uma coisa do mundo adulto, para o mundo infantil. E as crianças de hoje representam aí a primeira geração que já nasceram com a tecnologia fazendo parte desde o princípio da vida. Então os pais também estão descobrindo como lidar com isso. E algo comum de acontecer é os pais permitirem que os filhos tenham acesso, então, a produtos de entretenimento que não são feitos para as crianças. Ou então que os filhos também descobrem por conta própria, seja na escola, um coleguinha mostrando, jogo, filme, série, vídeos no YouTube. Realmente a internet abriu aí um mar de possibilidades, tanto para o lado bom, quanto, né, na criação, no desenvolvimento dessa criança, quanto também para o lado ruim. Quais que são os impactos, então, desse acesso prematuro a esses conteúdos e que a internet vem também facilitando?
Eu acho que o ideal é a gente pensar assim, hoje em dia a gente precisa cada vez mais fortalecer a nossa família nos valores, né? O que é importante para sua família? Quais são os valores que você acredita que você gostaria que seus pais passaram para você? Valor de honestidade, valores de respeito, valores, diversos valores. O que são importantes os valores para você? Quando você tem uma família estabelecida em valores, fica mais fácil de você modular esse monitoramento. Então tá lá, classificação livre do desenho, mas aquele desenho não está condizendo com os valores que a gente traz aqui na nossa casa. Esse coleguinha, esse personagem está fazendo tanta coisa ruim, a gente não quer que essa seja uma conduta que tem aqui em casa, então a gente também não vai assistir esse desenho. Então uma forma boa da família fazer esse monitoramento, a gente não pode deixar o acesso livre, né, para a criança brincar a hora que quer, quando quer, mas também só o tempo. Os pais estão muito preocupados com o tempo de tela. Meu filho fica 2 horas só, mas 2 horas em quê? Em jogo online, que ele está tendo contato com qualquer outra pessoa no mundo inteiro. Tem casos de criança no consultório que falam que com 9 anos de idade entraram em contato com uma pessoa online falando com ele, você já fez? Já fez o quê? Já fez sexo, Uma criança com nenhuma maturidade para isso. Não, eu sou criança, mas você é criança? Mas você já experimentou? Então, às vezes, não é só o tempo que a gente tem que se preocupar, é também nessa monitoria, nessa presença, né? E se a gente não ofertar uma infância que tenham outras possibilidades de exploração, convivência com coleguinhas, jogos, brinquedos, tempo de conexão com a família, se a gente não oferta isso, a gente não tira a tecnologia. Para a gente conseguir tirar tempo da tecnologia, a gente tem que ofertar oportunidades de brincadeiras e de vivências mesmo da infância, do sujar, do construir, do brincar. Com certeza. E caso os pais, então, eles percebam, né, que os seus filhos estão tendo comportamentos que são impróprios para a idade, seja que eles estão aprendendo fora de casa ou que eles estão aprendendo com algum conteúdo como esse que a gente falou. O que os pais devem fazer? Qual que é a melhor forma de abordar isso com a criança, né, com realmente uma forma sensível, né, sem punir ou fazer com que a criança, às vezes, acabe tendo mais curiosidade ainda naquilo? Exatamente. Quando a gente tem uma educação respeitosa, né, quando o filho da gente sabe que ele pode errar, que ele pode trazer pra gente, seja a informação que for, que a gente tá ali para orientar e não para julgar, isso é também um fator de proteção até contra abuso. Então, essa forma que você me perguntou, como falar, é da forma mais natural possível. Quando você tem uma educação baseada na construção de habilidades e não na punição, e não focar no erro, mas focar nos valores, focar nas formas que a gente pode encontrar estratégias para resolver os problemas, a gente cria uma conexão desse pai com essa mãe. E aí, essa criança, ela pode trazer para você o que ela viu, o que ela está com curiosidade, que você vai conversar com a maior naturalidade possível, com a maior certeza que você está criando um indivíduo ali que não precisa ter medo de você. Ele pode conversar com você que o seu objetivo não é punir, é esclarecer. Então é sempre da maneira mais respeitosa, mas que isso não vem se a criação inteira for uma criação punitiva. Né? Se a criação for punitiva, a criança cada vez mais quer fazer escondido, quer cada vez mais ter medo dos pais. Então, por isso que a gente tem que desconstruir. Mas meus pais me educaram assim. Eles deram o melhor deles, né? Eles criaram a gente com o recurso que eles tinham. Mas hoje em dia a gente tem outras possibilidades, né, de conversar com especialistas para saber que a educação respeitosa e baseada no diálogo é a melhor. Ana Carolina, esse assunto é realmente muito sério, porque isso vai causar reflexos, vai trazer reflexos para a vida inteira dessa criança, inclusive quando ela for realmente adulta, que a gente precisa então se atentar. A gente vai para um rápido intervalo e na volta então a gente volta a discutir sobre a adultização dessas crianças. Se você tem alguma dúvida ou comentário para fazer a respeito desse tempo, aproveita esse tempinho do intervalo e manda pra gente, porque vai ser um prazer receber a sua participação. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Voltamos com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 17 minutos e hoje nós estamos conversando aqui no estúdio sobre a adultização infantil com a psicóloga infantil Ana Carolina Arantes. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, para a gente conversar desse assunto que realmente é muito sério e que é muito comum, infelizmente, né? Então vamos seguir aí com nossas perguntas, né? A gente falou muito até agora, assim, pensando na criança realmente nessas fases, assim, antes dos 6, 7 anos, em que ela está realmente
vivendo essa infância, mas aí quando vai chegando perto da adolescência, né, ali perto dos 10 anos, a criança ela começa a realmente mudar de comportamento, porque é aquela coisa, tá chegando a adolescência, eu quero ser adolescente, né? E aí começa a mostrar interesse por namoro, muda a sua forma de vestir, mas até que ponto isso é saudável, né? Existe uma idade certa, um limite de idade, para realmente a criança começar a ter esses interesses? Não existe um limite de idade, mas o que as pesquisas mostram é que quanto mais cedo a gente introduz a criança no mundo adulto, né? A infância ela é de 0 a 12. Quanto mais a gente encurta esse tempo, mais provável dessa criança encontrar esses comportamentos de erotização e de descoberta desse mundo da sexualidade mais cedo. Então, se a gente pensa que a gente está encurtando a infância, essas consequências a gente vai sofrer pro resto da vida, né? Então, sempre focar nesse desenvolvimento da infância. A gente não precisa se preocupar tanto com esses comportamentos acontecerem na adolescência, porque é um movimento, é uma etapa da vida em que tudo a gente vai se descobrindo, o nosso corpo vai mudando, a gente tem hormônios diferentes. Então é comum, é normal que esse comportamento apareça nessa etapa de vida. Só que quanto mais cedo a gente encurta a infância, mais cedo a gente acelera tem estudos mostrando que o esmalte na criança influencia na alteração de hormônios. Então pensa bem, a gente antes ficava preocupado com frango, com o que a criança ia se alimentar, e hoje a gente não se preocupa com os processos de cosméticos que vão acelerar essa produção hormonal da puberdade antes da hora. E a gente está falando aqui muito da responsabilidade também dos pais, mãe e pai. Mas tem parentes que conseguem dar esse pitaco que não cabe a eles e realmente entra em conflito com o que o pai e a mãe tá ensinando. Quais dicas que você dá para realmente quem está vivendo talvez essa situação, que é um tio ou uma tia que está tentando de algum modo, né, influenciar nessa adultização, sendo que os pais não querem isso? Como reagir diante dessa situação? É aquela questão, né? Quando a gente tem valores, conexão dentro da família, a gente tem os nossos princípios. Então fica mais fácil, porque às vezes o tio vai fazer uma piadinha, tem comportamentos de erotização. A adultização é a gente introduzir coisas do mundo adulto na infância. E a erotização é a gente introduzir situações da sexualidade na infância, consegue ser pior. Então tem comportamentos que a família faz, olha, o bumbumzinho dela vai ser um corpão. Comportamentos que estão colocando uma sexualidade numa criança que não tem esse processo para uma fase que não é dessa idade. Então, assim, a família tem que se colocar, se impor de forma respeitosa, mas dizer, olha, a gente adora brincar, a gente adora vivenciar isso, na nossa casa a gente tem esse, sabe? Transformar esse diálogo na valorização da infância. E um outro exemplo dessa adultização, que às vezes é mais escancarado, eu vou dar 2 exemplos aqui, que são os concursos de Miss Infantil e os mini influencers, que estão também se tornando cada vez mais comuns atualmente, né? É possível realmente a criança ter essas experiências, seja da mini Miss, seja do mesmo do mini influencer, né? De uma forma saudável, ou isso inevitavelmente vai adultizar? E geralmente isso é parte de uma vontade dos pais, nem mesmo da criança. Mas caso a criança demonstre interesse, como fazer isso de uma forma saudável? É importante a gente saber que a infância é uma terra que a gente pisa pro resto da vida. E aí, se a gente coloca algumas questões como essas da realidade atual, né? Das mídias sociais, se a gente coloca isso na infância, naturalmente isso vai trazer consequências. Pode trazer consequências na construção da autoestima. Então, para eu ser minimis, para eu estar no YouTube, eu tenho que estar assim como as outras crianças. Se eu tenho pelo nas costas, eu sou inadequada, então eu tenho que começar um processo de depilação. Se eu estou acima do peso e eu não estou no peso das menininhas, eu tenho que começar um processo de comparação. E isso traz uma consequência da relação que aquela criança vai ter com o corpo, né? Da relação que ela vai ter com a construção da autoestima dela. Porque a autoestima dela vai ser sempre pautada no que o outro, no que o espectador quer ver, né? O que a passarela quer ver. Então isso inevitavelmente vai trazer consequências. Agora, o equilíbrio, a gente pensa assim, equilíbrio é uma coisa natural, não é?
equilibrar a realidade que nós estamos de social medias, né, mirins, essa realidade que a gente tem de modelos de revista, de loja, de roupa, equilibrar isso com a infância que a gente quer é um movimento que exige da gente energia, que exige da gente força, que exige da gente monitoramento. Então o equilíbrio, ele tem essa tensão para a gente conseguir desenvolver, mas é importante sempre que a gente tenha em mente essa necessidade de respeitar as questões da infância, né? Não se deixar ser seduzido por esse mundo, né? Porque é um mundo muito sedutor, né? A criança realmente fica muito bonitinha, vestida como um adulto. É muito bonitinha, tal pai, tal mãe, tal filha. Porém, isso não pode ser a base do desenvolvimento dela. Isso pode ser feito num momento de brincadeira. Vamos brincar de passarela, vamos brincar de ser mãe e filha igualzinha. Agora, criar a base da infância nessa percepção, com toda certeza, a gente tem pesquisas que dizem que crianças adultizadas são adultos infantilizados. Então, isso com certeza é baseado nessa toda essa formação que a gente colocou aqui agora, de autoestima, né, de representação com o corpo, disso tudo. E acho importante porque ao longo do nosso bate-papo você veio pontuando alguns exemplos. Então isso é bom porque torna visível o que é essa adultização, essa erotização que a gente vem trabalhando aqui, né, no nosso tema. E aí eu queria saber quais são os impactos, as consequências disso, então, para o adulto. Você já falou um pouco nessa sua última frase, que o adulto ele vai ser infantilizado. O que é isso? Sim. E quais são os impactos, então, para essa criança quando ela for adulta? Tem uma coisa legal que você me falando agora, eu me lembrei. As pessoas não consideram adultizar, colocar responsabilidade. Cuida do seu irmão, é responsabilidade do seu irmão. Mas até isso é uma forma de adultização. Você cobrar uma responsabilidade que aquela criança não tem. Então eu já tive relatos de pessoas falando, eu me sinto culpada porque eu deixei meu irmão cair e ele se cortou, né? Não é uma responsabilidade da criança. É diferente você dizer para ela assim, você ajuda a mamãe a não deixar ela cair enquanto a mamãe vai ali jogar a fralda? É diferente de você falar, você tem responsabilidade pelo seu irmão, você tem que cuidar do seu irmão. Nada pode acontecer com ele, né? Essa responsabilidade torna várias consequências futuras. Então essa vertente seria uma, né? Responsabilizar sem a criança ter, lidar com frustração, né? Se você trata um adulto perfeito, todo no molde, então a criança ela tá lá bonitinha, sentada na igreja, não pode movimentar, não pode ser ela. Ela vai acreditando que ela suprir toda a necessidade dela de movimento é valorizada pelo entorno. Todo mundo fala, ai que linda, tá lá quietinha. Ah lá, não pula. Ah lá, não suja. Então ela vai interiorizando que ela não pode ser ela mesma. Ela tem que se moldar para agradar outras pessoas. Então, assim, diversas categorias de lidar com frustração, de encarar aí a vida do adulto, né, a autonomia do adulto que tem que ser desenvolvida com responsabilidade, mas de acordo com cada idade. Você não pode falar que está desenvolvendo autonomia para além da idade. Então, eu já conheci famílias de amigos que davam assim, a faixa do jogo era para 7 anos de idade. O pai e a mãe acreditavam que comprar um jogo para 10 anos de idade estaria ajudando ela, estaria tipo incentivando para além. E aí você cria naquela pessoa um senso que ela não é capaz. Porque você está dando um jogo de 100 peças do quebra-cabeça para uma criança que deveria estar fazendo com uma quebra-cabeça de 30, implicitamente você está mostrando para ela que ela é incapaz. Então isso vem depois na forma que esse adulto vai lidar com a vida, vai enfrentar os problemas, vai se colocar no mercado de trabalho, na casa, né? Isso tudo traz essas consequências. E a gente falou muito, né, pontuou muito ao longo do nosso bate-papo os perigos realmente da erotização, né, que para além dessa adultização, a erotização ela tem uma série de problemas, né, e ela atinge crianças e adolescentes principalmente por influência da mídia, né, seja na forma de vestir, no comportamento, né, e aí existem vários perigos por trás disso. Eu acho importante a gente pontuar especialmente para as meninas, né, porque aí acaba realmente, elas ficam parecendo muito mais velhas, né, às vezes uma criança de 9 anos parece ter 15, e aí essa erotização acaba realmente causando muitos riscos. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses riscos e como realmente educar como forma de proteger, né, de possíveis abusos nesses casos. Sim.
Quando a gente coloca o contexto sexual na infância, a gente está erotizando a infância. Então, esse processo de erotização, ele pode vir por músicas, muitas vezes aquelas coreografias, né, de ícones hoje em dia, da música. Então, as crianças estão dançando funk, elas estão rebolando, elas estão fazendo movimentos sexualizados do adulto, né? E isso traz para ela uma concepção do que é. Lembra que ela se encaixa, ela cria categorias para entender o mundo? Então ela entende que isso é legal, ela entende que isso é a forma correta de se agir, por falta de outros modelos. E aí isso expõe ela porque existem pedófilos que acham que se ela está rebolando é porque eu posso utilizar aquilo ali. Então a criança ela não tem o discernimento, não é porque ela está rebolando que ela tem a questão da sexualidade. A sexualidade é do adulto, né? Só que isso a torna vulnerável no sentido da pedofilia e de outras questões que trazem para ela esse contexto de risco, né? Realmente é muito importante esse nosso assunto hoje. A gente poderia, na verdade, fazer um manhã de verso inteiro disso, porque os exemplos são muitos. E na era da tecnologia, isso mudou mais ainda. Então a gente precisa realmente repensar, porque talvez um ato, alguma coisa que a gente faz, que a princípio não vai dar em nada, isso vai trazer reflexos na vida adulta, então para a vida inteira dessa criança. Então, Ana Carolina, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. De nada, vamos torcer aí para as famílias, né, conduzirem a infância de uma forma, né, focando nas brincadeiras, lembrando as brincadeiras de antigamente, trazendo esse contexto de equilíbrio, né, a gente não vai criar numa bolha, mas a gente vai criar com valores e com experiências próprias da infância, né, incentivando que essa criança conviva com o máximo de crianças possíveis, na pracinha, na escola, no bairro, porque isso sim a gente vai preservar essa terra que a gente vai andar pro resto da vida, que é a infância. Com certeza. Muito obrigada. Nada.